O peso da palavra fugir. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala para uma igreja localizada em uma cidade extremamente marcada pela idolatria. Corinto era um centro comercial, cultural e religioso. Ali, templos de deuses pagãos dominavam a paisagem, festas idolátricas eram comuns, e a imoralidade caminhava de mãos dadas com a religião. Por isso, Paulo não diz: tome cuidado com a idolatria, ou mantenha distância moderada. Ele diz: fujam. A palavra no original grego transmite a ideia de escapar rapidamente de um perigo mortal. Assim como alguém foge de um incêndio, ou de uma enchente, ou de um animal feroz, da mesma forma o cristão deve reagir diante da idolatria. E aqui já fica a primeira lição para nós. A idolatria não é um detalhe inofensivo da vida espiritual. Ela é um veneno mortal que pode nos afastar de Deus, enfraquecer a fé e nos levar à ruína eterna. 2. Idolatria. Mais do que estátuas. Quando ouvimos idolatria, é comum imaginar pessoas ajoelhadas diante de imagens, velas e rituais. Sem dúvida, isso também é idolatria, mas a Bíblia amplia muito mais esse conceito. Idolatria não é apenas adorar estátuas, mas colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus em nosso coração. Pode ser o dinheiro, o trabalho, o sucesso, a família, um vício, o prazer, a fama ou até mesmo nós mesmos. Jesus disse que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Mateus 6:21. Isso significa que o objeto do nosso maior amor e confiança se torna automaticamente o nosso Deus. Por isso, precisamos nos perguntar: o que ocupa meus pensamentos a maior parte do tempo? O que me faz sentir mais seguro? Do que eu não consigo abrir mão? Essas perguntas revelam se estamos correndo o risco de transformar coisas boas em ídolos perigosos. 3. A história como advertência. No mesmo capítulo de 1 Coríntios 10, Paulo lembra os crentes da história do povo de Israel no deserto. Eles tinham visto milagres grandiosos, o mar se abrindo, o maná caindo do céu, a água jorrando da rocha. Mesmo assim, muitos caíram na idolatria, adorando o bezerro de ouro e se entregando à imoralidade. E o resultado foi trágico. Milhares morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Paulo escreve isso como um alerta para nós, cristãos do tempo presente. Ele mesmo afirma: essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. 1 Coríntios 10:11. Ou seja, se até o povo que caminhava debaixo de milagres caiu na idolatria, quanto mais nós devemos vigiar. 4. A idolatria do século XXI. Hoje não vemos templos dedicados a Zeus ou Afrodite em nossas cidades, mas a idolatria continua viva e disfarçada. Quantos não sacrificam família, saúde e até a fé em troca de dinheiro e status? Quantos não se dobram diante do altar da vaidade, da busca por reconhecimento e aprovação nas redes sociais? Quantos não vivem como escravos de vícios, tratando o prazer como um deus? A idolatria mudou de forma, mas continua prendendo corações. E Paulo diria a nós, exatamente como disse aos Coríntios: fujam da idolatria. 5. Por que a idolatria ofende tanto a Deus? A resposta é simples e profunda: porque Deus é único. Ele não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8 declara: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. A idolatria é uma traição espiritual. É como um casamento quebrado pela infidelidade. Deus nos chama para sermos dele, totalmente. Quando damos a devoção que pertence só a ele a qualquer outra coisa, rompemos a aliança com o Senhor. 6. Fugir. Significa substituir. É importante entender que simplesmente tentar não adorar ídolos não basta. O coração humano é uma fábrica de ídolos, como dizia João Calvino. Se não colocamos Deus no centro, automaticamente outra coisa ocupará esse espaço. Por isso,
Fugir da idolatria significa preencher o coração com a presença de Cristo. É amar a Deus acima de todas as coisas. É entregar-lhe nossa confiança e devoção diária. Paulo resume em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é a única forma de blindar o coração contra a idolatria. 1. A idolatria invisível. Quando pensamos em idolatria, logo imaginamos práticas externas, rituais, festas, imagens e cerimônias. Mas a Bíblia deixa claro que a idolatria começa no interior, no coração. Ezequiel 14:3 mostra a gravidade disso. O Senhor disse aos profetas sobre Israel: estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram tropeço que os faz cair diante de seu rosto. Deverei eu ser consultado por eles? Veja, os homens de Israel não estavam, naquele momento, se curvando diante de estátuas, mas já tinham ídolos levantados dentro deles. Isso mostra que a idolatria é, antes de tudo, uma questão do coração, antes de ser uma prática externa. 2. O ídolo do dinheiro Jesus foi direto em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um dos ídolos mais comuns e mais disfarçados. Ele promete segurança, estabilidade, poder e até felicidade. Muitas pessoas não percebem, mas vivem escravas da busca incessante por riquezas, sacrificando tempo com Deus, com a família e até a própria saúde. A Bíblia não condena o dinheiro em si, mas quando ele se torna um Deus no coração. Paulo escreveu em 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, se nossa confiança e alegria dependem mais do saldo bancário do que da presença de Deus, precisamos reconhecer que o dinheiro se tornou um ídolo. 3. O ídolo do prazer. Outro ídolo que aprisiona corações é o prazer. Vivemos em uma sociedade que diz: faça o que quiser, desde que te faça feliz. O problema é que esse estilo de vida, quando absoluto, transforma desejos em deuses. Muitos se tornam escravos da comida, da bebida, da sexualidade distorcida ou de vícios que prometem prazer momentâneo, mas cobram caro depois. Filipenses 3:19 descreve esse tipo de vida. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória deles está na sua vergonha. Quando o prazer manda e nós obedecemos, estamos diante de um ídolo. 4. O ídolo da vaidade e da aparência. Quantas pessoas não sacrificam valores, tempo e até relacionamentos por causa da aparência? Hoje, com redes sociais, a busca por curtidas, seguidores e aprovação se tornou um altar moderno onde muitos oferecem culto. Não há problema em cuidar do corpo, em se vestir bem, mas quando a vaidade ocupa mais espaço que a busca pela santidade, algo está errado. Provérbios 31:30 já nos lembra. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. O mesmo vale para homens. O valor não está na imagem diante das pessoas, mas no temor diante de Deus. 5. O ídolo da família e das relações. Esse ponto pode surpreender. Como assim a família pode se tornar um ídolo? A Bíblia manda honrar os pais, amar o cônjuge e cuidar dos filhos. Tudo isso é verdade. Mas até coisas boas podem ocupar o lugar de Deus. Quando colocamos o cônjuge, os filhos ou os pais acima da vontade de Deus, a família se torna um ídolo. Jesus disse em Mateus 10:37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não significa desprezar a família, mas entender que Deus é o primeiro. Amar verdadeiramente a família só é possível quando nosso amor por ele vem em primeiro lugar. 6. O ídolo do eu. Talvez o maior e mais perigoso ídolo seja o eu. A sociedade moderna prega: acredite em você, siga seu coração, faça o que te dá prazer. Parece bonito,
mas é exatamente o oposto do Evangelho. Jesus disse em Lucas 9:23: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é sobre engrandecer o eu, mas sobre negá-lo para que Cristo reine. Quando o nosso ego se torna o centro, vivemos em idolatria de nós mesmos. 7. Ídolos na vida religiosa. Talvez o aspecto mais surpreendente da idolatria seja quando ela se esconde até mesmo em práticas religiosas. Sim, até a fé pode ser distorcida e transformada em ídolo. Quando alguém busca mais os milagres do que o próprio Deus, faz do milagre um ídolo. Quando alguém coloca líderes espirituais em um pedestal, corre o risco de transformar homens em ídolos. Quando alguém confia mais nos próprios rituais e tradições do que na graça de Cristo, está adorando a forma e não o Senhor. Foi por isso que Paulo advertiu em Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. A idolatria pode vestir roupas religiosas e parecer espiritual, mas continua sendo infidelidade ao Deus verdadeiro. 8. Como identificar um ídolo escondido? Talvez você se pergunte: será que eu tenho ídolos em minha vida? Eis alguns sinais. O que você teme perder mais do que tudo? Do que você não consegue abrir mão, mesmo que Deus peça? O que te dá mais segurança? A presença de Deus ou outra coisa? Quando você está em apuros, a quem você recorre primeiro? Essas respostas mostram onde realmente está o nosso coração. 1. Reconhecer é o primeiro passo. O primeiro passo para derrubar ídolos é reconhecer que eles existem. Parece óbvio, mas não é. Muitos vivem negando, dizendo: eu não tenho ídolos, eu adoro só a Deus. Mas se olharmos para a vida prática, veremos sinais. Um ídolo não é apenas aquilo que você adora de joelhos, mas aquilo que governa suas escolhas. Por isso, precisamos orar como o salmista em Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando abrimos o coração diante de Deus, Ele revela o que precisa ser derrubado. 2. Confissão e arrependimento. Depois de reconhecer, vem o segundo passo: confessar e se arrepender. A idolatria é pecado, e pecado precisa ser tratado diante de Deus com sinceridade. Não basta reconhecer, é preciso confessar e abandonar. 1 João 1,9 nos dá essa promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão é mais do que palavras, é quebrar o vínculo com o ídolo, é declarar que ele não tem mais espaço no coração. É como um rompimento radical. Senhor, eu estava colocando isso acima de ti, mas hoje eu entrego tudo a ti. 3. Substituir ídolos pela presença de Deus. O coração humano não suporta vazio. Se você tira algo, precisa preencher com outra coisa. E o único substituto legítimo de qualquer ídolo é a presença de Deus. Muitas pessoas tentam apenas parar de adorar seus ídolos, mas não buscam algo maior para ocupar o espaço. Resultado: o coração logo cria novos ídolos. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 22:37: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O único antídoto contra a idolatria é amar a Deus com intensidade. Quanto mais Ele é o centro, menos espaço sobra para qualquer outro Deus. 4. Desapego e renúncia. Derrubar ídolos também exige renúncia prática. Muitas vezes não basta dizer: eu não quero mais esse ídolo. É preciso cortar o que alimenta esse ídolo. Se o dinheiro é um ídolo, talvez seja hora de praticar mais generosidade. Se a vaidade é um ídolo, talvez seja hora de se desapegar de certas comparações e buscar contentamento.
Se o prazer é um ídolo, talvez seja a hora de renunciar a hábitos que te escravizam. Jesus disse em Mateus 5:29 e 30 que se o olho ou a mão forem motivo de tropeço, é melhor arrancá-los ou cortá-los do que perder a alma. Claro que ele não falava literalmente, mas mostrava a necessidade de cortes radicais contra o pecado. 5. Encher-se da palavra e da oração. Não há como derrubar ídolos sem se alimentar diariamente da palavra e da oração. A palavra de Deus expõe os ídolos escondidos e mostra o caminho da liberdade. A oração fortalece nossa dependência de Deus. Salmo 119:11 declara: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a palavra está guardada no coração, ela se torna um escudo contra a idolatria. 6. Cultivar uma vida de gratidão. Muitos ídolos nascem da insatisfação. O coração descontente procura algo além de Deus para se preencher. Por isso, cultivar gratidão é uma forma poderosa de derrubar ídolos. Quando reconhecemos que Deus é suficiente, não precisamos buscar deuses alternativos. 1 Tessalonicenses 5:18 nos lembra: Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão coloca Deus no centro e nos faz enxergar que Ele já nos deu tudo de que precisamos. 7. Viver em comunhão. A luta contra ídolos não precisa, e não deve, ser enfrentada sozinho. A comunhão com outros irmãos nos ajuda a manter o coração alinhado. Tiago 5,16 aconselha: Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ter pessoas de confiança que oram conosco, nos confrontam em amor e nos ajudam a permanecer firmes é fundamental para não cair de volta na idolatria. 8. Verdadeira adoração. Derrubar ídolos não é apenas retirar algo do coração, mas é substituir por adoração genuína. E adorar não é apenas cantar músicas, mas viver cada área da vida para a glória de Deus. Romanos 12:1 nos mostra isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Adoração verdadeira é entregar a vida inteira a Deus: corpo, mente, trabalho, sonhos, relacionamentos. É viver de forma que tudo aponte para Ele. 9. A ajuda do Espírito Santo. Não podemos vencer a idolatria na força do braço. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, nos fortalece e nos guia à santidade. Gálatas 5,16 diz: Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se deixamos o Espírito governar, os ídolos perdem força. Quanto mais ele cresce em nós, menos espaço sobra para aquilo que rouba o lugar de Deus. 1. A presença constante de Deus. A maior recompensa de quem foge da idolatria é ter a presença real e constante de Deus. Josué 1:9 nos lembra: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Enquanto os ídolos são mudos, cegos e impotentes, o nosso Deus é vivo, fala, guia, consola e fortalece. Quem escolhe viver sem ídolos, experimenta a presença daquele que nunca falha. 2. Coração livre e em paz. A idolatria escraviza. Mas quando ela é derrubada, o coração encontra liberdade e paz. Isaías 26:3 declara: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quem confia apenas em Deus não vive ansioso pelo que pode perder, porque entende que a verdadeira segurança está no Senhor. 3. Força espiritual renovada. Quando os ídolos caem, a força espiritual é renovada. Muitas vezes, os ídolos sugam energia, tempo e foco. Mas quando colocamos tudo diante de Deus, experimentamos o vigor da fé. Isaías 40:31 nos promete: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Fugir da idolatria abre espaço para receber novas forças diretamente da fonte inesgotável, o próprio Deus. 4. Direção clara para a vida. Um dos frutos de uma vida sem ídolos é ter clareza de propósito. Provérbios 3, 5, 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Ídolos confundem, mas Deus direciona. Quando ele é o único Senhor, o caminho se torna claro, mesmo em meio às dificuldades. 5. Proteção contra enganos. Quem adora ídolos facilmente cai em enganos, porque vive longe da verdade. Mas quem foge da idolatria está protegido pela palavra. Salmo 91, 14, 15 mostra a promessa de Deus. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. A idolatria abre brechas, mas a fidelidade a Deus fecha portas para o inimigo e nos mantém seguros. 6. Testemunho poderoso. Quando alguém vive longe da idolatria, sua vida se torna um testemunho poderoso. As pessoas veem diferença, porque tudo aponta para Cristo. Mateus 5,16 nos encoraja. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma vida que foge da idolatria se torna luz em um mundo cheio de trevas, conduzindo outros a conhecer o Deus verdadeiro. 7. Bênçãos geracionais. A escolha de fugir da idolatria não abençoa apenas quem toma essa decisão, mas também as futuras gerações. Êxodo 26 nos lembra: Deus mostra amor até 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pais que vivem em fidelidade abrem caminho de bênção para seus filhos e netos. A idolatria gera maldição, mas a fidelidade gera herança espiritual. 8. A coroa da vida eterna. Acima de todas as bênçãos terrenas, a maior recompensa de quem foge da idolatria é a vida eterna ao lado de Deus. Apocalipse 2:10 diz: Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A idolatria promete muito, mas no fim entrega morte e destruição. Já o Senhor promete vida eterna e cumpre. O céu é o destino dos que permanecem fiéis, sem se dobrar a nenhum outro Deus. 9. O gozo de servir. Somente a Deus. Servir a ídolos gera peso, mas servir a Deus é leve e prazeroso. Jesus declarou em Mateus 11, 28, 30: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando fugimos da idolatria e nos entregamos totalmente a Jesus, descobrimos que viver para Ele é a maior alegria. Se essa série falou com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares.